Então, qual que é o intuito? O intuito é você fornecer os nutrientes para a ave, garantindo o melhor desenvolvimento do trato gastrointestinal antes mesmo do seu nascimento, antes mesmo da sua eclosão. Um dos maiores desafios hoje da avicultura é aquele período que consiste entre a eclosão das aves e o alojamento. Então, esse período que a ave ela é selecionada, ela passa por um processo de vacinação em muitos incubatórios, ela passa pelo período de transporte, seleção na granja, alojamento na granja. Então, esse tempo, esse timing que a ave fica, né, desde o momento em que ela eclode até o momento da sua primeira alimentação, é um período muito crítico para o desenvolvimento da ave. Nós sabemos que que existem reservas nutritivas, né, no saco vitelínico da ave, que dura até o 5º dia de vida dessa ave, mas o trato gastrointestinal ainda está, vamos dizer assim, em aberto, né? Então, nesse momento, ele está recebendo os primeiros nutrientes do ovo e, juntamente com os nutrientes, nós temos a entrada de micro-organismos que estarão colonizando ali o trato digestório. Então, a finalidade da nutrição em ovo seria a gente garantir uma melhor saúde intestinal e, consequentemente, o melhor desenvolvimento da ave após a eclosão. Olá, pessoal! Vamos aqui iniciar mais um episódio do nosso podcast O Aviário. E hoje nós temos aqui a presença ilustre do Dr. Márcio Gilberto Zangerônimo, que é médico veterinário com mestrado e doutorado e também pós-doutorado em zootecnia com ênfase em nutrição de aves e suínos pela Universidade Federal de Lavras. É especialista e o Dr. Gilberto trabalha mesmo com a parte de metabolismo e fisiologia animal, que é uma área básica, né, que é bem interessante para a gente tirar aqui boas informações do Dr. Márcio. Ele atualmente é professor na UFLA, também faz uma função administrativa como pró-reitor adjunto, certo? E também desenvolveu as pesquisas em nutrição, em ovo, que vai ser o assunto do nosso podcast aqui hoje. Tem experiência com orientação de mais de 200 profissionais entre mestrado, doutorado, especialização e iniciação científica. Já publicou mais de 180 artigos científicos em revistas nacionais e internacionais em diferentes áreas da medicina veterinária. Então, seja muito bem-vindo, Dr. Márcio. Vai ser um prazer conversar com você. Vamos aqui explorar as áreas básicas, né? Que é justamente as áreas que dão suporte a toda a aplicação desses conceitos básicos na avicultura industrial e que, às vezes, dá resultados fantásticos. Então, doutor Márcio, seja bem-vindo. Vou te passar a palavra para o senhor fazer as considerações iniciais. Muito obrigado, professor Marcos, pelo convite, né, por estar aqui presente. É uma satisfação muito grande participar desse podcast. Eu tenho acompanhado os podcasts, né, que o pessoal tem feito e eu tenho achado muito interessante e parabenizo o pessoal também por ter estendido, né, esse podcast para a área de avicultura, que é um segmento tão importante da pecuária brasileira. Bom, doutor Márcio, como a nossa conversa aqui hoje é alimentação, né, ou nutrição em ovo, que é uma área ainda que já existe algumas coisas aplicáveis, mas ainda uma área experimental, ainda produzindo grandes resultados aí para a nossa avicultura industrial. Eu queria, doutor Márcio, dividir essa nossa conversa em 3 grandes temas, subtemas, né? Inicialmente, a gente podia dar uma introdução do que é essa técnica para o nosso ouvinte, para ele entender, né, o que basicamente é essa alimentação em ovo, explicando aí um pouco da fisiologia do embrião, explorando um pouquinho, né, das possibilidades da gente estar aí, né, inoculando algum nutriente, alguma substância no ovo para melhorar ou o processo de incubação ou o desenvolvimento do neonato. Depois, um segundo grande bloco sobre a técnica mesmo, de como que ela deve ser utilizada, os cuidados que a gente tem que utilizar, como que isso acontece na prática e mesmo também na teoria, né, experimental, aí contando inclusive alguma coisa que você tem feito. E no nosso último bloco, explorar um pouquinho as possibilidades, quais substâncias, produtos ou fórmulas, né, que a gente pode pensar para usar, certo, e inocular no ovo para que, né, tenhamos aí algum ganho ou no processo de incubação ou no desenvolvimento, né, pós-nascimento. Então, podemos fazer dessa forma, doutor Márcio? Podemos sim, Marcos, vamos lá. Bom, então, nesse nosso primeiro bloco, eu queria que você fizesse uma rápida introdução sobre essa técnica, como que
isso começou a ser aplicado, quais os resultados preliminares, e como que é o potencial de utilização dessa técnica, o que ela pode prometer, certo, em termos de melhoria para a avicultura industrial. Certo. Então, o que acontece? O termo mais usual que o pessoal costuma, né, o termo nutrição em ovo. Aí, o que seria nutrição em ovo? Seria a gente nutrir o embrião antes mesmo da sua eclosão. Porém, essa nutrição em ovo, ela é chamada dessa forma porque o objetivo dela é complementar, então, né, fornecer os nutrientes antes mesmo da ave vir a eclodir. Mas o termo mais correto seria injeção em ovo. Porque a injeção em ovo é a técnica de você inocular substâncias no ovo, independente do desenvolvimento embrionário, independente da idade que o embrião está. Porque nós podemos injetar substâncias antes da incubação, ou seja, nesse caso não seria uma nutrição em ovo, seria um outro termo, seria suplementar os nutrientes que estão no ovo para o embrião. E o termo nutrição é quando você faz durante a transferência do ovo da chocadeira para o nascedor, ou seja, naquele momento em que se faz a vacinação. Então, essa técnica de injeção em ovo, como o próprio nome diz, ela envolve a injeção de diversas substâncias em diferentes idades embrionárias e também não só nutrientes, né? Porque a injeção em ovo ela pode envolver a inoculação de vacinas, a injeção de substâncias, de peptídeos, de vitaminas, minerais que são nutrientes, e injeção de outras substâncias que não sejam nutrientes, como as vacinas, né, como nós já falamos. Então, esse termo de nutrição em ovo, ele faz parte de um contexto maior que se chama, a nutrição em ovo faz parte de um contexto maior que se chama injeção em ovo. E essa técnica, ela começou na década de 80, né, nos Estados Unidos, quando houve a necessidade de se imunizar as aves precocemente. Então, vários estudos foram feitos no início da década de 80, com o objetivo de imunizar, né, seria a vacinação em ovo, e desde então ela vem sendo aplicada com sucesso na indústria avícola lá nos Estados Unidos. Na década de 2000, né, no início da década de 2000, por volta de 2002, 2003, 2004, é que começou-se, então, se pensar em por que não inocular nutrientes no ovo. Então, começou-se a avaliação de inoculação de nutrientes durante o momento da vacinação, né, que acontece na incubadora por volta do 17º, 18º dia, né, como falei, na transferência dos ovos para o nascedor. Então, nesse momento, seria o momento ideal em que os ovos estariam sendo manipulados e associar a vacina com alguns nutrientes, com o propósito, então, de se estimular o desenvolvimento da ave. Então, qual que é o intuito? O intuito é você fornecer os nutrientes para a ave, garantindo o melhor desenvolvimento do trato gastrointestinal antes mesmo do seu nascimento, antes mesmo da sua eclosão. Um dos maiores desafios hoje da avicultura é aquele período que consiste entre a eclosão das aves e o alojamento. Então, esse período que a ave ela é selecionada, ela passa por um processo de vacinação em muitos incubatórios, ela passa pelo período de transporte, seleção na granja, alojamento na granja. Então, esse tempo, esse timing que a ave fica, né, desde o momento em que ela eclode até o momento da sua primeira alimentação, é um período muito crítico para o desenvolvimento da ave. Nós sabemos que existem reservas nutritivas, né, no saco vitelínico da ave, que dura até o 5º dia de vida dessa ave, mas o trato gastrointestinal ainda está, vamos dizer assim, em aberto, né? Então, nesse momento, ele está recebendo os primeiros nutrientes do ovo e, juntamente com os nutrientes, nós temos a entrada de micro-organismos que estarão colonizando ali o trato digestório. Então, a finalidade da nutrição em ovo seria a gente garantir uma melhor saúde intestinal e, consequentemente, o melhor desenvolvimento da ave após a eclosão. Aí, doutor Márcio, um fato histórico aí importante aí para viabilizar, né, essa técnica foi justamente, como você comentou, o desenvolvimento da máquina, né? Porque, obviamente, quando a gente pensa a nível, né, industrial, experimental a gente faz 1 a 1, faz ali uma coisa manual para fazer o experimento. Mas, obviamente, que a nível industrial precisava de alguém desenvolver uma máquina que fizesse isso de uma forma rápida, precisa, né, e eficiente, né?
E foi justamente, como você comentou, ali na década, final da década de 90, essas primeiras máquinas chegaram ao mercado. Hoje são várias marcas com várias tecnologias, né? Inclusive, né, com algumas até sofisticações tecnológicas de economizar. Se o ovo não está embrionado, aquele ovo é identificado por um sistema de escaneamento, aquele ovo não recebe a inoculação, né, a injeção, como você bem falou. Esse papel da máquina foi importante, né, na história, vamos dizer, dessa técnica, né? Com certeza. A automação, ela, sem dúvida, foi um marco para você introduzir a vacinação. Por que até hoje a nutrição em ovo ela não tem sido comercializada, né? Não existe um produto comercial pronto para ser utilizado? Porque se a gente for pensar, a nutrição em ovo já existe aí há mais de 20 anos. Por que até hoje, né, não surgiu um equipamento pronto para poder fazer essa inoculação? Porque a técnica de nutrição ela é muito complexa. Né? Ela depende do tamanho do ovo, ela depende do local que você vai inocular a solução, depende do que você vai inocular, depende do pH, da osmolaridade da solução, do veículo que você vai diluir esse produto. Então, são muitas variáveis, inclusive a idade da matriz pode influenciar. Porque, como eu falei no início da nossa conversa, a nutrição em ovo, o objetivo dela é suplementar o que já existe no ovo. E todo mundo sabe que o ovo é o alimento mais nutritivo, né, para nós, seres humanos, e principalmente para o pintinho. A gente tem que imaginar que a partir dos nutrientes que está lá, nós vamos desenvolver um animal. Então, o objetivo da nutrição em ovo seria suplementar o que já existe. E o que suplementar? Qual a quantidade? Aonde nós vamos inocular? Porque existe um monte de locais dentro do ovo que a gente pode fazer essa inoculação. E a vacinadora, ela é específica para vacinar no embrião, né? Uma vacinação praticamente intramuscular, subcutânea, que acontece no embrião. E a nutrição em ovo não é. É interessante você estar falando, né? Eu me lembro, já não vou me lembrar mais a data, mas faz muitos anos, né? A gente lá começando, a gente começou a fazer alguns trabalhos em inoculação em ovo aqui, e a gente fez alguma coisa lá que a gente inoculou, doutor Márcio, na gema. A gente botou uma agulhona, chegamos lá na gema e botamos. Não nasceu um pitinho. E é como você falou, provavelmente ou mudou o pH, ou mudou a osmolaridade, mas é uma quantidade muito pequena. A gente fez o teste ali in vitro ali, olhou, a gente não viu nada, né? Mas a química aí mandou, não nasceu nada. E claro, desde lá a gente tem aprendido, a literatura é farta. Se a gente quiser ir mais a fundo nesse tema, né? Tem muito trabalho aí mundo afora, todo mundo tentando alguma coisa. Como você falou, hoje ainda não tem uma fórmula que seja usualmente ou rotineiramente usado nas empresas. Cada pessoa está tentando uma coisa, mas ainda não tem nada muito pré-definido. Bom, doutor Márcio, vamos nos mover então para o nosso segundo bloco aqui para falar um pouquinho da técnica mesmo, dessa tecnologia, né? Como você falou, né? Que hoje a gente já sabe, né, em termos de agulha, de dose, enfim, de idade, enfim, qual que é a técnica para fazer a injeção em ovo? O que a gente está hoje mais dominado? O que você pode contar para a gente em relação à técnica propriamente dita? O Marcos, muito pouca coisa se sabe. Recentemente, né, com essa pandemia, a gente teve que suspender os trabalhos de campo, então nós tivemos que aperfeiçoar algumas outras técnicas. Então, nesse tempo, eu peguei a minha equipe e falei assim, gente, vamos trabalhar com uma meta-análise em nutrição novo, porque realmente, né, a gente vê tanto artigo, cada um falando uma coisa, enfim, né, vamos fazer uma meta-análise. E essa meta-análise confirmou o que a gente já esperava, uma grande heterogeneidade, ou seja, não existe um padrão para isso. Cada um inoculando de um jeito, cada um inoculando num local diferente, volumes diferentes, soluções diferentes, enfim, cada nutriente tem a sua particularidade, o momento certo de se inocular, né? Então existe uma variação muito grande. O que se sabe, né, de mais certeza hoje é que para a nutrição em ovo, ou seja, para aquele objetivo de você nutrir o embrião já formado, que acontece aí por volta do 17º e 18º dia, né, que é o momento da transferência dos ovos, sabe-se que o líquido amniótico é o local mais apropriado hoje. Né? Por quê? Porque o líquido amniótico ele é consumido pelo embrião. Então é como se você estivesse colocando nutriente ali próximo ao bico da ave. Então ela vai estar inoculando aquelas substâncias
E aquelas substâncias, naturalmente, ela vai estar passando pelo trato digestório, vai estar nutrindo as células do trato digestório. Se for um pré-biótico ou um probiótico, ele já vai estar auxiliando na colonização, né, do trato digestório, e a ave já eclode com a quantidade de nutrientes já mais adequadas para o seu desenvolvimento, para a sua saúde. Aí nós temos um outro problema, né? Tudo bem, a ave nasce mais pesada, né? Ela tem um melhor desempenho, vários trabalhos comprovam isso, né, de fato. Porém, a técnica em si, como você bem falou, professor, ela é feita manual experimentalmente. Alguns poucos trabalhos têm utilizado a automação. E mesmo com a automação, né, comparado com a manual, nós temos uma redução da eclodibilidade. Então, isso não é bem visto no incubatório, né? Então, nós podemos ter, por um lado, a melhoria da saúde, mas, por outro lado, uma redução da eclodibilidade. Por quê? Porque a técnica ainda não está consagrada. O líquido amniótico, né, se a gente for pegar a dimensão dele, ele é muito pequenininho. Ele é aquela bolsinha que recobre o embrião. Então, se você faz a inoculação manual, já é difícil de você acertar essa cavidade amniótica. E você pode introduzir agulha mais superficial e não acertar o líquido amniótico. Ou então introduzir muito profundo e inocular no embrião. Então, por isso que muitas vezes a técnica dá errado. Nós precisamos de desenvolver, então, treinamento de pessoas, né, para fazer experimentação. E se a gente for olhar pelo lado comercial, nós temos que elaborar um equipamento que possa se ajustar ao tamanho do ovo e, dependendo do tamanho do ovo, ajustar a profundidade da agulha, né, e o volume da solução também, porque quanto menor o ovo, menor o volume de solução que você tem que inocular. Então, a gente está, né, de repente, pensando aí numa inteligência artificial para melhorar esses sistemas de automação aí para identificar essas variáveis que podem influenciar o sucesso da nutrição em ovo. Muito legal, isso mesmo. Eu acho que, né, com esses grandes desenvolvimentos tecnológicos que a gente está vivendo nesse mundo, né, com várias, né, tecnologias, isso aí com certeza vai avançar muito nos próximos anos, né? Como você falou, olhando certinho a posição do embrião, fazendo alguma coisa teleguiado ali de uma forma específica para acertar exatamente o volume e o local correto da injeção, né? Conforme você bem colocou. Bom, vamos então mover aqui para talvez assim, as coisas mais legais do que a gente pode conversar aqui, do o que injetar, né? Você já colocou aí na sua introdução, né? Pode ser, né, uma vacina que vai provocar uma reação, né, imunológica, pode ser um nutriente, pode ser um micro-organismo ou, né, probióticos e prebióticos, enfim. Aí a imaginação aí pode ganhar aí, né, várias possibilidades da gente, né, ajudar. A galinha já fez a parte dela, já deixou tudo prontinho lá, todos os nutrientes, conforme você falou, o ovo é um alimento completo, exatamente porque dali vai gerar um embrião, né? Mas a gente quer dar uma forcinha, né? A galinha fez a parte dela e a gente quer colocar alguma coisa com a nossa inteligência para melhorar o nascimento ou melhorar, né, o desenvolvimento do pintinho eclodido, né? O que você tem visto aí, Márcio? O que vocês têm trabalhado? Enfim, pensando em o que injetar, né? Qual substância? E também fórmulas, né? Às vezes não precisa ser uma substância única, uma única vitamina, um único mineral. Podemos ter fórmulas aí no sentido de ajudar o processo, né? E eu tenho dito que tem que ser uma coisa inteligente, porque como o volume, eu vou ter uma limitação de volume, tem que ser uma substância que provoque, sei lá, alguma ajuda no metabolismo, no fisiologia da ave, né? Ou conforme você falou, para ajudar a colonização do trato digestório, enfim, né? As possibilidades aí são enormes, mas nós temos que tentar achar um produto que vai, né, causar aí uma melhoria significativa para o embrião. Porque como é que você está enxergando esse cenário do o que injetar? Sim, exatamente. Existe uma infinidade de substâncias que pode estar injetando, né? E algumas pessoas até nem acreditam na nutrição em ovo, porque eles acham que o ovo já tem todos os nutrientes, né, próprios ali, pela própria natureza, né, os nutrientes adequados para o desenvolvimento do embrião. Só que se a gente for pegar uma ave na natureza, né, antes do melhoramento genético, vamos dizer assim, ela é diferente da ave que nós comercializamos hoje, né? Principalmente frango de corte, que tem um desenvolvimento extremamente rápido em função desse melhoramento. Então, houve o melhoramento das matrizes pesadas para que elas produzam mais ovos em menos tempo.
E nós tivemos o melhoramento também do frango, propriamente dito. Então, o que acontece? A ave que está botando mais ovos, vamos pensar assim, se for comparado com uma ave que bota menos ovos, ela não teria tempo suficiente para depositar todos os nutrientes que o embrião precisa. Então, ou seja, a gente entende que possa haver uma limitação. A gente diz isso principalmente nos micronutrientes. Quando a gente fala em termos de minerais, a gente fala em termos de vitaminas, e a gente sabe que conforme a idade da ave vai avançando, a capacidade dessa ave, né, vamos pensar na matriz, a capacidade da matriz de assimilar os nutrientes da dieta já vai diminuindo. Associado com essa redução da eficiência dela de absorção e com a velocidade de postura que ela tem que botar, e tem que pegar nutriente da ração, colocar lá, a gente espera que aconteça limitação desses nutrientes para o embrião. Aí, se a gente for pegar o desenvolvimento da progênie, né, o frango de corte, por exemplo, então a gente vê que o desenvolvimento dele após a eclosão é muito rápido, né? Em 35, 42 dias o frango já está atingindo aí peso de abate, e isso mostra que o metabolismo desse embrião é muito intenso. Agora vamos transportar esse mesmo frango para a idade embrionária. Como é que está sendo o desenvolvimento dessa ave? Mas se a gente for pegar o período de eclosão é 21 dias, o peso da eclosão da ave não é diferente do peso da eclosão da ave há 50 anos atrás. Realmente não é. Mas o que será que tem alguma coisa limitando o desenvolvimento dessa ave? Né? Isso leva a gente o que leva a gente a pensar nisso aí é que alguns trabalhos com aminoácidos, alguns trabalhos com minerais, com vitaminas, eles têm respostas positivas no peso da ave à eclosão. Ou seja, eu consigo aumentar o peso da ave na eclosão. E isso, com certeza, ela vai se refletir no maior peso da ave no abate e, principalmente, menor mortalidade naquelas primeiras horas, né, nos 2 primeiros dias ali após a eclosão. Então, em função do melhoramento genético, faz a gente imaginar que existe, então, essa deficiência. E aí, pensando nisso, né, um dos primeiros trabalhos, que já tem 10 anos que a gente trabalha com nutrição em ovo aqui, um dos primeiros trabalhos que a gente tem feito é com a inoculação de carboidratos no ovo. Porque o que acontece? É um dos maiores, a gente fala, o ovo é um alimento completo. O ovo é um alimento completo para o embrião. E uma das grandes, um problema do ovo é a falta de carboidrato. Nós temos muito pouco carboidrato no ovo, né? 0,5% só da composição do ovo é de carboidratos. Até o pessoal que faz dieta, né? A gente fala assim, não, gente, coma o ovo é o alimento mais nutritivo que tem com pouco carboidrato. Porque hoje, na nutrição humana, são os excessos de carboidratos na dieta. E para o pintinho isso é um problema. Por quê? Porque durante a fase da eclosão, ele depende muito dos carboidratos que estão ali presente no fígado, né? Na forma de glicogênio. E como o ovo não tem carboidrato, qual é a fonte de energia para o pintinho? Os aminoácidos. Né? Os aminoácidos eles são utilizados como compostos para produzir a glicose que a ave precisa para energia durante a eclosão. E como ele consome esses aminoácidos, começa a faltar aminoácidos, principalmente aqueles limitantes, né, para o desenvolvimento dessa ave no momento da eclosão e nas primeiras horas após. E por que não inocular carboidratos? Aí nós fizemos um trabalho, né, inoculando glicerol, que é um composto gliconeogênico. Existem trabalhos na literatura também com inoculação de glicose, que tem resultados positivos, então, no desenvolvimento da ave. Então, a ideia é que esses carboidratos possam poupar o uso de aminoácidos como compostos gliconeogênicos. Aí existe a outra teoria também. Bom, então se os aminoácidos estão limitando, vamos inocular aminoácidos. E aí se eu pegar trabalhos na literatura, existem muitos trabalhos que inoculam aminoácidos, sozinhos, combinados com outras substâncias, né? E a finalidade desses aminoácidos é garantir, então, esse aporte energético para a ave e, principalmente, manter a síntese muscular, a síntese proteica no músculo constante, né? Então, evitando a perda de peso da ave após a eclosão e melhorando o peso dela na eclosão. Existe também a questão de minerais, né? Que a gente sabe que muitos minerais participam de rotas metabólicas importantes.
e vitaminas, que também fazem a mesma coisa, né? São micronutrientes que regulam o metabolismo. Aí nós começamos a ter um outro problema. O metabolismo do embrião não é igual ao metabolismo de uma ave adulta. Então, hoje se tem muita informação sobre metabolismo de vitaminas e minerais, só que quando a gente exporta isso para a fase embrionária, é um pouquinho diferente, né? O embrião tem as suas particularidades, algumas rotas metabólicas que são específicas do embrião, que não existe no animal adulto. Então, esse é um grande desafio. E quando a gente sai da nutrição em ovo, né? Vamos falar da injeção de nutrientes, e vai lá para o primeiro dia, né? Antes da incubação, o objetivo desses nutrientes é direcionar rotas metabólicas para que a ave possa produzir, né, desenvolver melhor as células primordiais musculares. Então, uma das premissas, né, da injeção de nutrientes, aí seria a suplementação em ovo, né, de nutrientes, seria a gente propiciar meios para aumentar a quantidade de células musculares no embrião. Então, como o embrião está ainda no estágio inicial do desenvolvimento, ele não tem ainda a quantidade de fibras musculares totalmente definidas, qualquer nutriente que possa aumentar a quantidade de fibras musculares pode resultar numa ave com melhor rendimento de carcaça no final. Porque a gente sabe que o número de fibras musculares ela é determinada durante o início do desenvolvimento embrionário. Uma vez que se formam as fibras embrionárias, elas não aumentam mais em número, elas aumentam em tamanho. Então, existem vários trabalhos aí também que comprovam que a introdução de nutrientes antes da incubação, ou seja, no dia zero, é também importante. E aí vai depender do nutriente. Se for um nutriente de natureza mais lipídica, né, um composto mais oleoso, o local ideal seria a gema, você inocular na gema. Agora, se for um nutriente com característica mais aquosa, né, diluente mais em termos na água, aí seria a clara. Então, isso depende muito de qual nutriente eu estou trabalhando. Dr. Márcio, e a possibilidade, como é que você enxerga da gente inocular ou injetar, né, fazer a injeção de floras, né, aliás, de microbiotas, né, de probióticos ou até mesmo prebióticos? Como que você analisa esse potencial da gente, né? A gente sabe que essa microbiota logo que o pintinho nasce na natureza, na própria condição do ninho, da condição ali da casca do ovo, ele já tem contato com, vamos dizer, essa microbiota. Agora, pensando nisso, né, com essa técnica, fazer essa microbiota chegar e já começar bactérias, claro, benéficas, e já começar a colonização do trato. A gente sabe que o ambiente da incubadora não é estéril, né? Existe ali já uma microbiota ali insípida ali, um pouco, vamos dizer, nativa ali. Como é que você enxerga a questão desses micro-organismos? Sim, esse tema é muito interessante, né? Saúde intestinal. A saúde intestinal da ave está diretamente relacionada com a saúde e o desenvolvimento da ave. Então, o que acontece, né? Embora a incubadora seja um ambiente, não seja um ambiente estéril, né? A gente sabe, existe uma flora microbiota ali a flora não é bem o termo, né? Mas seria existe um ambiente microbiológico ali que de longe se diferencia da microbiota que existe na granja, né? Não tem nada a ver a flora lá da incubadora. Então, o que acontece? O pintinho ele nasce com o trato gastrointestinal dele estéril, então ele vai ter o contato com aquela microbiota que existe na incubadora, essas são as primeiras bactérias que vão colonizar, e aí durante o transporte ele vai ter contato com alguns outros micro-organismos e ele vai receber uma carga microbiana muito maior na granja onde ele vai ser alojado do que no próprio incubatório. E aí o que acontece? O uso de probióticos, né, que são as bactérias benéficas, e também dos pré-bióticos, que são substratos que vão favorecer as bactérias, os micro-organismos benéficos de uma maneira geral, são extremamente importantes. Né? Nós vamos inocular ele no âmnion, que como eu falei, que é aquele líquido amniótico que a ave ingere via oral, e tendo as bactérias benéficas ali
mais propícias, né, para a colonização, essas aves elas teriam, teoricamente, uma melhor saúde intestinal se comparada com outras aves. Então, é extremamente promissora. E existem vários trabalhos que mostram que realmente ela é benéfica. O maior problema, né, dessa técnica, como eu falei, é a gente acertar o âmbito, né, você ter um processo ali, seja manual, experimentalmente falando, ou automático, comercialmente falando, é você acertar o âmbito. Porque se você inocular bactérias fora do âmio ou inocular bactérias no embrião, você perfurar o embrião, você mata esse embrião. Então, realmente, aí essa é a maior dificuldade hoje de se trabalhar com micro-organismos no ovo. O que a gente percebe, né, Márcio, que é uma tecnologia que veio para ficar, tem muitas possibilidades aí para frente da gente pensar em várias outras substâncias, indutores aí sei lá, questão de imunidade, questão do próprio metabolismo, né, fatores aí que vão ajudar. Enfim, o universo aí para dessa tecnologia, ele é muito grande e é legal que, né, as universidades estão cumprindo seu papel de estar testando sempre os produtos. Se a gente for visitar a literatura, tem muitos trabalhos trabalhando com essa metodologia, né, da alimentação ou injeção ou nutrição em ovo. Enfim, eu acho que a gente conseguiu dar aqui alguns recados para os nossos ouvintes, né, que é uma tecnologia que, enfim, se ela hoje ainda não está na rotina dos incubatórios para fazer essa inoculação, certamente num futuro bem breve a gente vai ver isso com uma certa frequência, né? E aí, inclusive, com alguns segredos. Às vezes alguém vai descobrir uma coisa, já não vai contar para os outros, é uma fórmula, ou vai patentear isso, enfim. É uma tecnologia que, conforme você muito bem explicou, a literatura mostra as vantagens, inclusive em ganho de peso, inclusive em peso ao nascer, né? E várias outras características, tanto dos parâmetros de incubação quanto da característica fisiológica desse neonato, né? Então, assim, caminhando já para o fim, doutor Márcio, a gente tem aqui no podcast, a gente sempre termina fazendo 3 perguntas para o nosso entrevistado, né? E a nossa primeira pergunta qual é o seu livro favorito relacionado à avicultura? Eu sei que é uma pergunta que não tem um livro pronto, né, doutor Márcio? Hoje a gente busca a informação, hoje ela não vem pronta no livro, né? Claro, os livros são muito importantes, mas a gente tem informação de tudo quanto é lado. De qualquer jeito, qual é a sua dica aí de algum livro aí, se é para alguém que esteja interessado pelo tema ou enfim, da avicultura de uma maneira geral? Bom, professor, como você falou, né, a maior fonte de informação nossa são hoje os artigos científicos, mas um livro que me basei, né, durante a minha formação acadêmica e até hoje, né, às vezes a gente faz alguma pesquisa, é o livro de Fisiologia das Aves, né, que é do professor Macari. Eu sou da área da fisiologia, né, do metabolismo, sou da área básica, não é puxando a sardinha para o meu lado, mas para a gente tentar resolver o problema, né, a gente precisa conhecer o início, né, como que funciona o sistema para eu poder corrigir, porque se a ave não está tendo um desenvolvimento adequado, é porque alguma coisa está errada com o funcionamento, é igual um carro, né, se você tem um problema numa pecinha lá, o carro não vai andar corretamente, embora todas as outras estejam funcionando bem, mas se você tiver um probleminha específico ali, você já não consegue. Então, esses livros de fisiologia, livros de metabolismo básicos, né, das aves, eu acho muito importante, né? Então, esse livro de fisiologia do professor Macari, eu uso ele como uma fonte, né, de informação para entender o funcionamento da ave. Você tem toda a razão, né, doutor Márcio? A fisiologia é a base de tudo ali, né? Todo o conhecimento, depois de nutrição, de manejo, de melhoramento, enfim, tudo está muito relacionado à fisiologia. E aí a gente aproveita para fazer aqui uma homenagem ao grande professor Marcos Macari, lá da Unesp de Jabuticabal, uma pessoa que deu uma contribuição para a ciência avícola muito significativa, né? E esse livro dele realmente é base para muita coisa. A gente deixa um grande abraço aí para o nosso querido amigo Marcos Macari. A outra pergunta, doutor Márcio, é em relação ao seu livro favorito. Aqui é uma tradição, você dá uma dica aí literária, aí agora não estamos fora da área técnica, um livro que te marcou, que você gosta, que normalmente você indica, enfim, está livre aí para fazer uma sugestão de livro. Sim, eu gosto muito daquele livro que chama O Segredo. Né? Eu acho que esse livro ele traz muito
pensamento positivo para nós. Eu acho que se a gente quer alcançar alguma coisa na vida, a gente tem que pensar positivo. Então, a essência desse livro é que as energias positivas atraem coisas positivas. Então, se você pensa que você vai conseguir algo na sua vida, né, você tem que trazer aquilo para si. Então, você tem que acreditar que você vai alcançar o seu objetivo e, a partir desse momento, você alcança. Eu sou prova viva disso, né? Vários episódios na minha vida aconteceram, eu imagino, pelo fato da gente acreditar. Então, depois que eu li esse livro, a minha vida mudou bastante e assim, eu recomendo aí para os nossos ouvintes. Então tá aí a dica, Dr. Márcio, o livro O Segredo. E para a gente finalizar, Márcio, na sua opinião, o que diferencia um profissional da avicultura de sucesso? Sim, isso aí é uma coisa que a gente sempre fala, né, para os nossos alunos, né, que estão na graduação, na pós-graduação, a gente fala, né, para os colegas que estão no trabalho. A gente precisa, antes de mais nada, acho que a primeira característica, ou talvez até a principal delas, é a gente ser proativo. Né? Não adianta a gente ser aquele profissional que só repassa a informação e não sabe buscar a informação, vamos dizer assim. Então, eu acho que a gente tem que saber buscar informação, ser proativo, não ficar esperando, né, o comando chegar para a gente poder agir. Então, eu valorizo muito aquelas pessoas que tentam tomar a decisão, né? Logicamente respeitando a sua hierarquia, mas aquela pessoa proativa. Eu acho que a proatividade, a capacidade que a pessoa tem de estar resolvendo um problema ali específico de uma maneira rápida, para mim é a principal característica de qualquer profissional. Bom, doutor Márcio, muitíssimo obrigado aí pela nossa conversa, pelas informações. Eu acho que não tem dúvida nenhuma, né, que essa área básica é exatamente essa base forte que faz com que a avicultura alcance, né, o sucesso que ela vem alcançado. A gente nunca pode esquecer ali da fisiologia, do metabolismo. É ali que a gente consegue as explicações para a gente fazer, né, as metodologias ou as tecnologias aplicadas darem certo. Eu acho que você deu muito bem esse recado para o nosso ouvinte. Então, eu te agradeço muito por essa conversa e deixo você aí fazer a nossa despedida aí do nosso podcast O Aviário, já convidando os nossos ouvintes aí para continuar nos acompanhando aí nos nossos canais, para prestigiar aqui essa conversa sobre avicultura, a gente tentando aí fazer e levar as informações para todo mundo. As palavras finais são suas, doutor Márcio. Eu gostaria novamente de agradecer, professor Marcos, pela nossa excelente conversa, né? Eu espero assim que esse podcast possa alcançar a maior número de pessoas e trazer informação, né? Acho que a gente está falando de algo do futuro, né? Que hoje não é aplicado comercialmente, mas eu acredito que muito em breve isso vai estar acontecendo. E a gente precisa estar informado, né, sobre esses assuntos. Eu acho extremamente importante. Eu gostaria de agradecer ao pessoal da organização desse podcast, né, a pessoa da Raíssa, que me fez o convite, e desejar a todos aí, nossos ouvintes aí, sucesso na avicultura e caso tenha alguma dúvida com relação a esse assunto e outros temas relacionados à fisiologia e metabolismo, eu estou à disposição. Muito obrigado.